Ai, ai, agora vamos lá. Com a Priscila Bastos, a baiana mais amada desse Brasil. Cadê? Oh, minha lindeza, como vai você? Ai, morrendo de saudade dessa energia gostosa, de estar com vocês. Mas eu tô feliz, Cláudia, que a gente tá podendo se encontrar dessa maneira, né? Poxa, eu também fico feliz demais. Ô, Pri, eu amei que você sabe fazer esse pão de queijo baiano, porque quando eu provei, eu fiquei enlouquecida, né? Eu falei com a produção, pela madrugada, temos que trazer esse. É maravilhoso. Mostra pra turma que não conhece, ele de pertinho na câmera, assim, ó, partindo no meio, pro pessoal ver o recheio. Gente, é um espetáculo. Olha lá. Eu fiquei empolgada quando você falou que já havia provado, porque essa é um tipo de receita que você tem que provar, né? É muito bom. É muito bom, é muito bom. Pode começar. Ô, Cláudia, inclusive para a receita de hoje, tem uma comunidade tão grande que está participando aqui na Bahia, seguindo a gente, para participar desse programa e ver a receita, que é o Grupo de Mulheres da IEQ da Bahia. Opa! Em peso de vários que estão assistindo o programa. Então, um beijão para vocês todas, Grupo de Mulheres da IEQ. Ó, as baianas maravilhosas. Pode começar a aula, Pri. Então vamos lá, mão na massa, ó. Esse método que a gente vai utilizar para fazer o pãozinho vai ser um método direto, bem prático, Cláudia. Aqui em um bol, eu vou colocar a farinha, não toda, viu? Só metade, porque a gente vai trabalhar com ela aos poucos para não ficar o pão pesado. O fermento, açúcar, e tá também a minha família da Bahia, de São Paulo, tem muita gente envolvida, viu? Aqui eu tenho sal, dou uma misturadinha, os ingredientes secos, e agora eu venho, acrescento o leite e misturo. Misturo o leite. A depender do clima, Cláudia, às vezes a receita vai pedir um pouco mais de líquido ou um pouco mais de farinha. A depender do dia, se o clima estiver muito úmido ou se estiver muito seco. E aqui um ovo. Misturo também. Esse é um tipo de pão que ele fica meio molinho. A primeira dica é não deixar aquela massa muito pesada. É o segredo do pão delícia. Ele fica meio pegajoso nas mãos. Ó, vou misturando e depois acrescento mais farinha de trigo se precisar. Faço a primeira mistura. Aqui vai pedir um pouco mais de farinha. Vou misturando. E logo depois, quando misturar e mexer bem, dá até para poder trabalhar somente com uma colher firme, dura. Eu tenho essa aqui, que ela é bem firme. Ou trabalhar e sovar essa massa com a mão mesmo. Dá para fazer na batedeira, tá? Quem tem aquelas batedeiras gigantes. Aqui, Cláudia, eu vou já trazer uma massa que eu já sovei, a segunda fase. Eu venho, essa receita ainda um pouco grudenta, eu vou deixar descansar a primeira fase por aproximadamente 20 minutinhos. E ela vai ficar assim, ó. Deixei descansar. Fiz a primeira parte, misturei todos os ingredientes e aí logo depois deixo descansar a massa. Esse primeiro descanso, que a gente chama da fermentação, onde o fermento evolui e todos os ingredientes descansam, essa primeira fase deixa um resultado muito mais gostoso. E logo depois, Cláudia, já mostro como a gente começa, então, a montar? Tá. Segura aí, então, já que você vai deixar descansar, descansa um pouquinho, vou dar um recado e volto pra gente ver a montagem. Tá bom? Gente, só conferindo aqui, olha, quem não anotou, eu queria falar duas coisas. Uma, que todas as nossas receitas vão pro nosso Instagram.
Vida Melhor Oficial, tá bom? Você vai encontrar lá. Inclusive, tinha gente me perguntando agora no Instagram sobre a receita de ontem. É de todos os dias, Vida Melhor Oficial. E aí, se você não quiser ir pro Instagram, porque eu sei que tem gente que não tem hábito de rede social, anota aí, olha, confere. Para massa, 2,5 xícaras de farinha de trigo. 2,5 xícaras de farinha de trigo. 3 colheres de sopa de açúcar. 1 pacotinho de fermento biológico, aquele pacotinho de 20 gramas. Meia xícara de leite. 1 colher de sopa de manteiga. 1 ovo. E 1 colher de chá de sal. Depois a gente continua, que aí eu vou passar os ingredientes do recheio e a Pri vai ensinar também. Agora vamos voltar aqui com a Pri Bastos. Pri, passei os ingredientes da massa, mas agora a gente vai passar os do recheio, né? Você quer passar? Ainda falta concluir a massa. Tá, então vamos continuar na massa. Ó, Cláudio, só ensinando novamente o pulo do gato. Deixei essa massa pegajosa, né? Primeira fase. Deixei descansar por 20 minutos e ela ficou com esse resultado, essa carinha aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou bolear. Vou pegar uma forma já untada. Essa minha forma aqui é uma forma teflonada, muito boa. Mas caso você não tiver, você pode utilizar uma forma comum, passar farinha de óleo e farinha de trigo, tá? Aqui eu estou passando pintura nas mãos. Pode ser óleo, pode ser manteiga. Eu vou pegar aqui um pedaço de massa e fazer isso aqui, ó. Abrir. Esse é o segundo segredo, ó, segundo pulo do gato. Para ficar bem fofinho e bonitinho e leve, você vai vir com os 2 dedinhos aqui embaixo e jogar para cima e puxar. Girou, tirou e colocou na forma. É por isso que não tem problema se ficar uma massa pegajosa, tá bom? Vai ficar hidratada, gostosa e com resultado muito bom. Novamente, ó. Abriu, usou os 2 dedinhos e, ó, espremeu, girou e colocou na forma bolinha. E aí, a gente vai deixar a terceira fase. Deixe descansar por aproximadamente de 30 a 60 minutos. Vai depender também do clima. Se estiver quente, vai dobrar de tamanho muito mais rápido. Observe se dobrar o tamanho, tá bom? Esse tamanho aqui, ó, vai crescer e vai ficar aproximadamente assim. Deixa descansar com um pano de prato. Deixou descansar e leve para assar em forno pré-aquecido 200 graus, tá bom, gente? Pode colocar no forno pré-aquecido e não precisa abaixar esse fogo depois. Se o seu forno for elétrico, 180 graus, tá? Agora, vamos fazer o recheio. Ih, caiu, gente. Deu uma pausada aí, né? Ela falou, vamos fazer o recheio? Então, eu vou fazer o seguinte, Pri. Eu vou passar aqui os ingredientes do recheio, aí a gente anota, porque vai voltar a conexão, se Deus quiser. Então, para o recheio, 100 gramas de requeijão, 1 xícara de leite, 2 colheres de parmesão, ralado mesmo, tá? 100 gramas de requeijão, 1 xícara de leite, 2 colheres de parmesão. 1 colherinha de chá de açúcar, meia colher de chá de sal. 1 colher de sopa de amido de milho e 1 colher de sopa de manteiga. Voltou a conexão, gente? Ainda não? Oh, vem cá, então, vou dar um recado. Vem cá, vamos ver se a Pri já voltou. Conexão deu certo, meninas? Não? Tá. Cadê a Priscila Bastos? Tá aí. Ai, que bom. Meu Deus do céu, como diz aqui, vixe, maninha. Vixe, maninha, já passei os ingredientes do recheio. Agora vamos lá. Cláudio, ó, misturou todos os ingredientes aqui. Eu deixei na mesma fase que a gente parou. Mistura, leva ao fogo, tá, gente? Leva ao fogo. E aí, quando levantar a fervura, você continua mexendo por mais 1 minutinho e pronto. Aí pode colocar em uma outra
vasilha, como eu coloquei aqui, e o creme já está pronto, ó. Creme pronto, finalizado. Bem prático, né, Cláudia? Sim. Não tem... De novo. Oh, mas de qualquer jeito eu já entendi. A única coisa que eu queria saber é como é que ela faz para rechear, né? Não sei se é antes de levar ao forno, se é depois. Será que a gente consegue? Depois de levar ao forno. Oh, Deus do céu, que dó. Vamos fazer assim? Entre em contato com a Pri e tenta, se você tiver alguma dúvida, tá? E ela fala com você. Ateliê Suzana Bastos no Insta e no Face. Ateliê Suzana Bastos. E aí ela tem o grupo Confeitando com Priscila Bastos e tem um canal no YouTube, Ateliê Suzana Bastos. Ai, gente, eu fico com o coração partido quando a tecnologia não nos ajuda. Mas já ajudou, né? Já conseguimos passar um pouco. Depois a receita também vai lá pro nosso Vida Melhor Oficial, tá?